E aí, gente, como é que vocês estão? Este é o Stefanadas, um programa para pensar sobre comportamento humano e também, por que não, repensar aquilo que nos move e nos transforma. E eu sou o Stefano Florici, professor de Economia da Cultura, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem Stefanar com a gente? Você é feliz no seu trabalho? Sua profissão te torna uma pessoa mais realizada? Você pensa em mudar de carreira porque está em um momento em que o trabalho é apenas um modo de pagar as contas e de sobreviver? Uma pesquisa feita pela The Happiness Index revelou que os brasileiros estão 9% mais insatisfeitos com seus trabalhos do que a média global. Um outro levantamento feito com 128 mil pessoas de mais de 160 países colocou o Brasil em quarto lugar na América Latina, onde os profissionais se sentem mais tristes. Seja pelos ambientes competitivos e estressantes ou pela falta de reconhecimento e de oportunidades, uma coisa realmente é certa. Nós precisamos falar sobre o bem-estar no trabalho. E é para encontrar meios de criarmos espaços mais acolhedores e formas de nos tornarmos profissionais mais, digamos assim, conectados com o que realmente queremos, com o que realmente importa, que eu recebo hoje a psicóloga, professora, consultora em desenvolvimento de pessoas e carreiras e também apresentadora do programa Mentes que Conectam, Jaqueline Mânica. Jaqueline, querida, então é um prazer te ter aqui. Muito obrigado mesmo por estar aqui no Stefanadas com a gente nessa sexta-feira à tarde. E eu tenho certeza que vai ser uma Stefanada bem legal. Também tenho. Essa, como eu estava te dizendo antes, essa é a nossa 32ª Stefanada. Ó. Então, realmente, a gente está numa caminhada boa. A professora Jaqueline também tem o podcast, como eu falei para vocês. Então, estamos em casa aqui. Né? Estamos em casa. E é tão bom a gente poder estar compartilhando. Eu acho que esses espaços eles são democráticos. Verdade. Porque eu sou professora dentro da universidade, dentro da PUC, mas a gente tem tantas pessoas que não têm acesso a universidades, a instituições de ensino. Então, acho que quando a gente tem esses espaços que estão no YouTube, eles são tão democráticos, eles podem chegar a tantas pessoas. Eu entendo como espaços especiais. Eu também, querida. E deixa eu aproveitar, Jaqueline. O pessoal sabe que eu tenho todo um roteiro fofo preparado aqui com coisas incríveis para te perguntar. Mas, assim, quando a gente conversa com pessoas inteligentes, a gente vem com curiosidades, né? Antes mesmo da gravação, eu já estava perguntando 1000 coisas aqui para a Jaqueline. Sabe uma preocupação que eu tenho? Nossa, eu concordo gênero e grau né, de como é um espaço democrático. Imagina, onde é que a gente poderia estar falando essas coisas para as pessoas, assim, né? Para um público basicamente infinito, né? Porque Sim. Qualquer pessoa pode assistir. Eu me preocupo um pouco com os filtros, né? Assim, tipo... claro, quando eu digo filtros, pelo amor de Deus, calma, não estou falando de censura, não estou falando dessas coisas, né? Não é uma área que eu entenda muito. Mas existe um mundo disponível hoje na internet. Né? O que me preocupa um pouco é como é que a gente pode... É mais um, querida, fica tranquila, mais um comentário a dois, não é? Uhum. Não é nenhuma parte oficial da nossa conversa. Mas como é que a gente pode ajudar as pessoas a terem filtros mais refinados? Ser mais seletivas. Seletivas. Não impor. Não impor. Dizer, eu sei o que é. Não é isso. Mas, sabe, um filtrozinho... seria bom, né? que pudesse ter um pouco mais desse cuidado. Porque realmente, hoje é muita coisa. E o fato de ser muita coisa também atrapalha, porque... Se tem um dos aspectos que são estressantes hoje, é que nós temos muito, tudo é muito. Às vezes eu digo para as pessoas assim, uma coisa boba, fazer a unha. Eu chego lá no salão para fazer a unha, vem a menina com aquele carrinho, assim, né? Aquele carrinho com inúmeras cores, e ela pergunta, que cor que tu quer colocar? E eu disse, meu Deus, e às vezes eu estou tão cansada que eu digo para ela assim, escolhe para mim. Porque realmente tudo hoje, quando a gente vai pensar em termos de expectativas de carreira, são mil. Antes a gente tinha poucos caminhos, agora eu tenho muitos caminhos. Eu tenho muita informação, e isso é algo que estressa. Se antes a gente tinha escassez de possibilidades, hoje a gente tem muitas possibilidades. E isso confunde. E acho, sim, que é um super desafio a gente poder fazer esse filtro, esse recorte.
acho que existe uma tendência. Eu me lembro que quando eu comecei nesse mundo, tem um ímpeto, por exemplo, esse tema que a gente fala aqui, eles não são temas midiáticos, porque eles são temas sensíveis, são temas de poder instigar as pessoas a poderem estar pensando nas suas vidas, a poder pensar sobre inteligência emocional, né, tem uma profundidade aqui. E hoje, infelizmente, em alguns momentos as pessoas estão comprando coisas rasas. Às vezes informações muito também, querendo ou não, a gente tem que entender que não tem ingenuidade. Então, às vezes, tem algoritmos que levam as pessoas também a outros caminhos. Mas o que eu penso é que a gente tem que tentar, do nosso jeito, criar um espaço lindo, com um nome bonito, e que isso possa, de alguma forma, chegar para que, na hora que as pessoas estiverem na sua prateleira, elas terem possibilidades bacanas, né? Eu acho que esse é realmente o nosso desafio, mas acho que hoje é difícil filtrar. E a outra coisa uma vez eu estava perguntando, tem um menino que trabalha numa empresa que eu assessoro, que ele disse, Jaque, sabe que eu assisto às vezes coisas que eu detesto, porque eu também não quero que o algoritmo me manipule. Porque se eu só assisto também as coisas que eu gosto, quando eu vejo o algoritmo só me entrega aquilo, e aí eu fico muito dentro da bolha. Então, ele também faz esse exercício, eu achei super interessante. Muito interessante. Que é não ficar preso nas nossas bolhas. Então, acho que são os desafios dos tempos que a gente vive. Realmente são tempos Sim. complexos, que tem o remédio, às vezes ele vem para o bem, mas às vezes ele vem para o mal. Às vezes ele vem para o mal. Minha querida, uma coisa eu tenho certeza, o Stefanadas e o Mentes que Conectam, né? Isso aí. Vão estar nos filtros, com certeza. Vão tá. São coisas do bem, com energia positiva. Já que você falou de carreiras, né? Vamos começar com uma pergunta. Eu fiquei muito curioso vendo a sua produção, a sua carreira, as várias áreas que você tem. E conhecendo você agora, a gente percebe essa energia que você emana, assim, intensa de vida. Sim. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Para você, o que é uma carreira de sucesso? O que é... O que é que seria, digamos, ter sucesso na carreira? E deixa eu complementar com outra que eu acho que é um pouco mais... menos midiática e mais um pouco profunda. Você sentiu alguma evolução ao longo desses anos? Que são mais de 25 anos de carreira que você tem, né? Pelo que eu percebi. Sim, mais de 30. Eu deixei nos 25 para não chocar. Mas eu estou nos mais de 30 também anos de... você sentiu uma evolução? Uma evolução, eu não sei se é a palavra correta. Evolução já traz uma ideia de uma melhora, né? Mas tipo uma modificação. Mas eu acho que temos melhora, sim. Primeiro, que eu acho que é bem importante, né? E sabe que assim, eu antes usei... Quando eu comecei com o meu podcast, eu comecei com carreiras na rua. E hoje, até às vezes, eu tenho evitado a palavra carreira. Porque a palavra carreira, ela também leva a gente para essa visão antiga de carreira como algo que é uma trilha única, como se fosse uma coisa de step by step, de passo a passo. E hoje eu acho que a grande questão, a evolução que a gente tem é que quando a gente está falando em carreira, a gente fala carreiras, porque hoje a gente tem inúmeras possibilidades. Então, a gente tem, sei lá, uma profissão raiz e que dá um pouco vai desdobrando. Por exemplo, hoje nós somos comunicadores. Exato. Apesar de ter todo... Por exemplo, quando que eu ia imaginar na minha vida que da psicologia eu estaria hoje sendo uma comunicadora? Nunca imaginei. Né? Não, olha que eu gosto de falar, gosto de dar aula, sempre soube dessa minha realmente vontade de poder fazer diferença na vida das pessoas e usar da oratória. Né? Mas eu pensava treinamento, eu pensava sala de aula, ser professora. Mas ser comunicadora, eu nunca pensei. E hoje é uma carreira que também eu estou desenvolvendo. Estou aprendendo, estou engatinhando, mas estou fazendo. Então, acho que isso é uma evolução. Agora, o que eu acho bacana é a gente entender que o trabalho é algo importante na vida das pessoas. E quando eu tenho podcast, hoje o meu propósito de vida é convidar as pessoas para parar de demonizar o trabalho. Porque eu entendo que o trabalho é uma parte da nossa identidade. É uma parte que, quando a gente começa a botar o pé na vida adulta, a gente começa a pensar, o que eu vou fazer da vida? O que eu vou ser quando crescer? Quando a gente olha no Brasil, que é um país com tantas desigualdades, as pessoas com 14 anos começam a trabalhar. É por uma necessidade? Sim, é uma necessidade. Mas é algo que tu começa na tua adultez, tem uma parte da tua personalidade, que é a tua identidade profissional.
E eu acho que olhar para o trabalho com esses. Antes o trabalho era muito isso, muito braço, muita operação, muita tarefa que vai fazer. Hoje o trabalho ele vem realmente com essa possibilidade de a gente pensar qual é o sentido de vida que tu quer ter. Uhum. Então eu acho que quando para mim isso é uma baita evolução. É entender que o trabalho tem a ver com a minha identidade, com quem eu sou, o trabalho tem a ver com o sentido de vida que eu tenho. E aí isso vai me trazer esses caminhos, né, que são as carreiras, que daí estão alicerçadas, né, daí é o formato do que me realiza como trabalho. E a outra coisa que eu penso também que a gente tem hoje é muito mais uma liberdade de entender que o trabalho que a gente tem está vinculado ao que você sabe fazer, a sua essência, as suas habilidades. E antes era muito num sentido de parece que tu não podia ter muita liberdade para pensar. Então tu tinha, vai ser funcionário do Banco do Brasil, aqui no Brasil, né? Uhum. Banco do Brasil, vai ser engenheiro, vai ser advogado. Então tu tinha algumas coisas que eram meio que quase que obrigatoriedade. Então as pessoas tinham que ficar adultas, tinham que casar. Então existia um modelo Uhum. muito direcionado. E parece que se tu não cumprisse esse modelo, realmente tu estava à margem de tudo, da sociedade, da família. E hoje eu acho que nós temos essa liberdade e essa possibilidade de escolha e de atrelar aquilo que eu vou ganhar o meu dinheiro, aquilo que eu vou fazer o meu fazer, minha prática profissional, associada ao meu sentido. Eu acho que essa é a grande evolução. Isso é fantástico, porque eu sou de uma geração, nós basicamente somos da mesma geração, em que ah, as coisas não eram colocadas exatamente dessa maneira, né? Uhum, E uma grande angústia que a minha geração teve, mas que eu ainda vejo um pouco hoje, e aí eu queria te fazer uma pergunta em relação exatamente sobre essa questão. Que sugestão você daria para aquela pessoa que está, não necessariamente, não precisa necessariamente ser jovem, né? Mas isso, obviamente, até por uma questão da uhum, dinâmica da vida, ocorre mais uhum, com os jovens, né? uhum, O que é que eu vou fazer da vida? O que é que eu vou estudar? Sabe aquela famosa questão, o que eu vou fazer no vestibular? O que é que eu vou ser da vida, né? Eu sou uhum, professor de economia, aí eu vejo meus alunos de economia entram com milhões de expectativas e eu do lado de cá sei que não é bem assim, a economia não é exatamente o que eles pensam, ou algumas coisas podem até ser melhor. Como é que a gente junta? Não é como é que a gente junta, como é que a gente consegue explorar essa possibilidade maravilhosa de poder juntar propósito, alegria com produção, com trabalho? Porque eu noto que para a maioria das pessoas, e para mim também foi assim, claro que eu tive a chance de ir calibrando, a vida me deu a oportunidade de estar num ambiente como a URGS, que possibilita uma enorme possibilidade de adaptação, academia de um modo geral, né? E uhum, agora, como você muito bem colocou, me identifiquei completamente aqui como comunicador que nunca teria imaginado, uhum. mas eu também sentia um pouco, e ainda às vezes sinto, dependendo do que precisa ser feito, sabe aquela sensação do modo automático, Sim. né? Do modo automático. O que você diria, querida, na sua experiência como consultora, como psicóloga, para essa pessoa, principalmente jovem, né, que está exatamente nessa encruzilhada da vida? Uhum, Eu preciso viver, eu preciso ganhar dinheiro, eu não tenho, né, eu uhum, não sou um herdeiro, etc e uhum. tal, não ganho na loteria, mas ao mesmo tempo eu queria ser feliz, eu queria dar propósito. Eu não queria ser feliz fora do trabalho, como você muito bem colocou. O trabalho é parte integral. O que você diria, querida? Eu digo isso, né? E eu realmente acredito nisso. Eu acho que eu preciso olhar pro externo, porque a gente tem que ter dados de realidade. Por exemplo, assim, hoje tem vários cursos que não existem mais. Então, a gente vive um cenário que se modifica muito. Só que hoje nós estamos vivendo um cenário que, para quem está entrando, para a juventude que está chegando agora, é bem mais complexo, porque existem muitas possibilidades que a gente nem sonha que vão acontecer. Então, eu acho que esse é um ponto de tensionamento. Então, claro que eu não posso estar descolado do dado da realidade, mas eu sempre digo para a pessoa: primeiro olha para dentro, depois tu olha para fora. Ótimo, ótimo. E porque quando eu vejo um jovem chegar assim, esse mercado da psicologia está saturado, me dá uma tristeza, né? Porque a gente vê hoje pessoas em todas as áreas, a gente vai pegar alguém que está despontando. Tu pega alguém da educação física. Nossa, hoje a gente tem tantos espaços, pessoas que dão um pouco tão como junto a futebol, junto à parte olímpica. A gente vê dá um pouco algumas pessoas que trabalham como personal trainer que estão
que estão super bem, que têm uma remuneração diferenciada. Claro que não são muitos, mas o problema é que também, às vezes, as pessoas se apequenam. Uhum. Uma das minhas batalhas hoje é que eu penso que a gente tem que se descolar um pouco do passar por média, sabe? Às vezes, querendo ou não, acho que a inquietude é a mil, mas as atitudes das pessoas são muito medíocres, medíocres entendendo média. Sim. Então é importante tu olha para dentro, né? O que é valor para ti? Por exemplo, eu sou uma pessoa que para mim a liberdade é um valor. Eu sou um ser inquieto. É isso que eu já me mexi para cá, já me mexi para lá, né? Sou um ser inquieto. E eu vi meu pai empreendendo. Meu pai foi uma criança que ganhou brinquedo em fila de igreja, porque perdeu tudo. Com 8 anos, meu pai perdeu tudo. E aí ficou ele cuidando das irmãs e da minha avó, né? Porque perdeu o pai, enfim, teve toda uma situação. Então, a história que eu vi dentro de casa foi de alguém que se fez apesar das dificuldades. Foi alguém que, apesar, né, com todas as restrições, aí sim, o estudo, porque ele acabou ganhando, né, de um parente uma boa escola. Mas ele foi e ele empreendeu. Então era uma pessoa que fez, que foi acontecer, que tá. Meu pai morreu muito jovem, morreu com 46 anos. Meu pai estava montando um aviário. Então era também e isso foi muito inspirador para mim. Então, quando eu vi, eu sou uma pessoa inquieta. Aí eu trabalhei numa empresa de economia mista e eu vi as pessoas contando governador. Agora vai entrar o partido tal, agora vai entrar o partido tal, não sei o quê, e as pessoas adoecidas com essa função. E as pessoas batendo ponto. Aquele negócio do ponto, eu chegava atrasada, de vez em quando eu tinha que ir lá ajoelhar no milho, pedir desculpa para justificar por que eu tinha chegado atrasada. Não sei. Aquilo para mim era uma coisa horrorosa, né? E aí chegou um momento que eu disse, eu não tenho perfil para ficar contando governo. E isso não é demérito, em nenhum momento é Perfeito. crítica a quem tem um perfil que lida bem com essa regularidade, que lida bem com essas relações políticas, é perfil. E aí o meu perfil não era esse. Eu disse, eu vou empreender, eu vou montar o meu negócio. Então, eu entendo que a gente poder ter esse olhar, né? O que é triste é, às vezes, tu vê alguém que tem um perfil como o meu, que é inquieto, e daqui a pouco tu vai trabalhar num lugar que é um lugar super regulado e vai entender que tu vai ser feliz ali. Não vai ser feliz. Por isso que as pessoas adoecem. Uhum. Porque se investe pouco nesse aspecto que é tão importante, que é olhar quais são as tuas habilidades, o que você sabe fazer bem, quais são os seus valores, o que é crucial para você. Eu estar num ambiente bacana, me sentir desafiado, eu ter segurança. Hoje tem muito jovem que quer segurança. Uhum. Porque senão parece que todo jovem quer irreverência. Não é verdade. Tem jovem que gosta de ter um ambiente que seja um ambiente mais regulado, um ambiente que seja mais preditivo. Então é importante que a gente possa estar olhando para isso. Aí eu olhei para isso. Fiz a minha listinha lá do que é valor para mim. Remuneração é valor, eu tenho necessidades, eu preciso sustentar a família e tal. Então, faz a tua listinha. Eu sou uma psicóloga que adoro racionalidade, adoro olhar para os aspectos de economia, adoro. Legal. Porque eu acho que a gente precisa ter racionalidade também. Então, olha tudo isso e aí tu vai ver que espaços, que mercados que existem, que têm conexão com isso que é importante. Quando a gente olha primeiro para fora, por isso que hoje tem tantas pessoas infelizes. Uhum. E, Jaqueline, você falou a questão de que as pessoas se apequenam, né? Eu concordo absolutamente que isso é um dado de realidade. E você falando me lembrou, é um ponto que eu gosto muito de falar quando a gente discute sobre desenvolvimento econômico, que a autoestima é fundamental. A autoestima é fundamental para... Assim, você não tem desenvolvimento de uma sociedade sem autoestima. E você não tem uma autoestima coletiva se as pessoas não estão bem com você, né? Consigo mesmas. Você é uma pessoa que passa uma autoestima muito fofa, muito... Que bom, obrigada. Não, mas é... O que se diria, assim, como, né, como consultora, como psicóloga, como mãe, professora, o que se diria para as pessoas em relação a essa questão, né, no seu privado, quando elas estão se olhando para dentro, né, sem reservas, e de repente vem aquelas vozes que dizem, isso é sonho, isso aí é, sabe? Sim. Eu sei que tu gosta, mas esquece, isso aí não é para ti.
Como é que a gente lida com essas vozes? O que a gente pode fazer com essas É vozes? tão triste isso, porque eu chamo anestesistas de plantão. Boa, boa. E isso é tão forte, porque quando eu quis empreender, eu estava lá com meus 23 anos, mesmo pessoas que me amam, e me amam muito, minha mãe, não tem dúvida, minha mãe é uma leoa com os filhos, com os netos, e a minha mãe diz assim, não, minha filha, não vai fazer isso, tu vai largar o certo pelo duvidoso. Olha só, tu tá nesse lugar ali e tal. E isso acontece muito. A- As pessoas me dizem, ninguém vai te contratar. É tão forte isso que eu sempre fui cabeluda, né? Sempre tive cabelo grande. E aí que na época as pessoas dizem assim, ninguém vai te contratar, tu é muito jovem. Tu parece. Quem é que vai contratar? Eu me lembro que eu cortei os cabelos Chanel para parecer, pra parecer mais madura. Eu tentava botar umas roupas mais formais, assim, para parecer que eu tinha mais experiência. Eu recebi muitos conselhos que eram conselhos que me anestesiavam. E o que hoje eu percebo, né? Que esses conselhos que anestesiam têm uma função de superproteção. Então, por exemplo, tenho certeza, minha mãe, né? Minha mãe não queria que eu sofresse, não queria que eu desse com os burros na água. E então a superproteção ela tem um risco. Porque, graças a Deus, eu acho que eu tenho essa inquietude que é natural, que tem no meu temperamento, e que junto também tinha com a inspiração do meu pai e da minha mãe mesmo. Ela mesma. Porque a minha mãe foi uma mulher que teve uma academia. Então, Uau! quando a mãe começou com a academia, era estética, não existia academia. Então, ela também teve o seu negócio, né, quando Desbravou, né? Porque era coisa desbravou, nova, né? era uma coisa nova, então também teve a ousadia dela. Mas eu acho que teve muito realmente essa inspiração do pai, assim, de poder olhar e dizer assim, vai. Eu ia para o colégio, o pai dizia assim, confia no teu braço, né? Fantástico. Então, tu ter uma pessoa que me instigava, eu sendo mulher, né, a dizer confia no teu braço, isso realmente foi muito, muito oportuno. Mas tem muito disso, assim. E o que acontece a sociedade tem padrões e, de uma certa forma, ela quer colocar as pessoas. Porque a minha mãe era por superproteção. E algumas pessoas, elas te anestesiam no sentido... Porque, assim, né? Por exemplo, aqui, quantas vezes tu não ouviu? O que tu está inventando com isso? Ah, com certeza. Para que tudo isso? E... Quando a gente começou com a economia da cultura lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, a gente está no Rio Grande do Sul, lá na URGS, nossa, o que tinha de gente, até amorosamente falando assim, não, mas de onde é que tiraram isso? Que história é essa? Economia da Para cultura? quê? Para quê? E hoje a URGS é referência em área de economia da cultura. Tenho muito orgulho de ter conseguido. Mas, assim, não é fácil. Né? Quando já temos os nossos anestesistas, quando vem os dos outros, né? E eu queria colocar só uma pergunta no meio Claro. disso. Que filtro você usa, querida, para... Porque você falou uma coisa super importante. Esses anestesistas, eles têm um papel. Sim. Né? Principalmente quando vem de pessoas, por exemplo, no caso você falou de sua mãe, que vem com amor. Que filtro você usa? Falando de filtros, né? Não, até aqui eu entendo que tem algo bom nisso, mas aqui não. Qual é o limite, assim, do dizer, não, calma, sabe? Calma. Porque tem coisa, inclusive nos nossos, provavelmente deve ter também alguma coisa boa de, sei lá, prudência, bom senso, né? Mas o que freio? Qual é o ponto que a gente percebe, não, aqui está passando da linha? Tu sabe que aconteceu agora com o podcast, né? As pessoas dizendo, o que tu está inventando? E aí tem isso, porque... E aí eu acho que tem nos bastidores a gente conversava sobre as coisas boas da cultura do Brasil. E tem muitas coisas boas, mas tem um ponto negativo na cultura do Brasil, que é uma distorção do que significa humildade. Então, parece que é isso. Assim, quando as pessoas começam a se destacar, a gente é mais criticado, a gente é mais visado, a gente... Tom Jobim dizia muito isso. Exatamente isso. E aí o que acontece? Como a gente daí tu começa a ter que lidar com isso, lidar com a rejeição, tu começa a ter que lidar com as críticas, Então, o que eu faço? Eu digo, é duro lidar com tudo isso, então recua. E eu tive por isso são algumas bênçãos na vida. Eu tive a Marisa Miller, que foi uma psicóloga, foi minha professora na PUC, porque eu fiz na psicologia na PUC, e depois eu fazia supervisão com ela. E um dia ela me olhou, ela disse, Jaque, eu acho que tu tem mais medo do sucesso do que do fracasso. E, nossa, isso rendeu muita terapia.
Ah, Né? Porque tu entender isso, não, como assim mais medo do sucesso? E claro que é, é. porque quando a gente vai avançando, não dá certo, tu tem que dar explicação, o tombo é maior, né? Se tu tá aqui no rasinho, né? Nós estamos no rasinho, se a onda vier, eu tenho um tombinho. Se eu entrar mais fundo no mar e a onda vier, eu vou ter um Aham, caldo maior. aham. Então, é realmente algo que eu acho que mexe com a gente. O sucesso também não expõe a gente, talvez. Expõe, Aí, né, algum claro. medo É lá, isso. tá? O que é que você vai ficar aí? E Né? faz, Vão descobrir quem você realmente é, e as pessoas, né? vai ter gente que vai te criticar e tal. Então, Isso, e é isso. isso, E é. as inseguranças da gente, claro que brotam, né? Claro que a gente tem. E aí eu me lembro que agora com o podcast, porque eu comecei primeiro fazendo vídeos que eram carreiras na rua, porque eu trabalhei um tempo na PUC, coordenando, a PUC tem um centro de desenvolvimento de carreira, e eu coordenei durante 3 anos aqui. E aí eu olhava, mesmo dentro de uma universidade, onde as pessoas dão um pouco, muitas têm família incentivando, muitos têm, dão um pouco, têm os próprios professores, quer dizer, eu estou num ambiente fértil. As pessoas em alguns momentos, mas ninguém me avisou, ninguém me chamou, ninguém isso. Eu disse, imagina se dentro da universidade, em alguns momentos, a gente tem essas queixas e essa postura mais vitimista. Hum, Imagina quem não tem uhum. apoio, quem não tem gente para incentivar. E aí eu comecei, eu disse, eu acho que eu já cumpri meu papel aqui na PUC, à frente do escritório, eu vou fazer isso para pessoas que não têm acesso. Daí eu fui para a rua. E eu fui Genial. para a rua fisicamente. Eu disse, eu vou para as praças, eu vou ajudar as pessoas a pensar em como é que fazem currículo, como é que trabalha a sua identidade profissional, a pensar realmente que o trabalho tem a ver com isso. E eu fui fisicamente. Primeira vez que eu fui, choveu. A segunda vez, não sei, eu não tinha liberação Como na foi isso, praça. Jaqueline? Que praça? Conta como foi isso. É interessante Eu, isso. eu, comecei a, É. eu comecei a pensar, digo assim, eu primeiro até propus aqui na universidade, né, porque o estúdio aqui é dentro da universidade. Eu disse, vamos fazer com a universidade, mas envolve, quando tu vai levar um aluno para a rua, tem que pagar seguro, tem toda uma... Eu disse, eu vou eu. Eu tenho um monte de aluno que dá um pouco, que gosta, que tem, eu vou chamar voluntários e nós vamos para a rua. Montei material, orientação, como você faz um currículo, o que significa o trabalho, participações de seleção, fazer dinâmica de grupo. Então, nós montamos tipo manuaizinhos para conversar com as pessoas na rua, Vocês iam numa praça, por nas exemplo, praças, sim. e chamavam as pessoas para Sim, conversa? Ou... sim. Aí, quando eu comecei, eu fui para. Nós descobrimos tem uma região aqui que é próximo de Porto Alegre, que é Gravataí. Vamos para Gravataí. Porque aqui em Porto Alegre tem alguns lugares que, para você fazer uma ação na praça, tem que ter liberação, tem que ter autorização. Uma outra coisa que começou a acontecer, de alguns lugares que eu pedi autorização, vinham partidos políticos junto comigo dizer, tem um espaço aqui, mas eu teria que me associar a esse partido político. Eu disse, eu não quero bandeira nenhuma, Sim, né? Não, nada a ver. não é essa ação. E aí eu consegui lá em Gravataí um espaço. Daí foi isso, daí montei material, fui com as meninas, que eram minhas alunas como voluntárias, meu carro, material, camiseta, parará todo. E vamos. Primeira vez choveu. Não tinha ninguém na praça, choveu. Recolhe, desiste, vai, né? Vamos lá. Aí, numa segunda vez, nós fomos. E aí, quando chegava para as pessoas tomando chimarrão, tomando cerveja, quer conversar sobre trabalho. Imagina, né, gente? Imagina. Estou aqui me divertindo, trabalho. As pessoas nos achavam Essa realmente doida, uns né? ETs. E aí começou uma certa rejeição. Eu estava com as meninas, eu tinha uma preocupação com segurança, até que eu consegui, junto a uma atividade que a prefeitura de Gravataí faz, mas essa atividade ela está na prefeitura, depende de quem partido entra, ela Perfeito. segue. É institucional. Que eles faziam uma coisa de vamos lá para ver quem não tem carteira de identidade, quem tem documento para ônibus e tal. E eu me associei a esse projeto deles. Mas também, assim, a gente chegava nos lugares e as pessoas... a gente falava, sei lá, com 10 pessoas. E aí teve um momento que eu disse, mas que coisa. E aí uma aluna olhou para mim e disse assim, Jaque, falar de carreira é um negócio muito chato. É um assunto tenso. E as pessoas estão nas praças. Eu me lembro que eu vim de Gravataí, eu moro na Zona Sul de Porto Alegre, eu saí de lá até um outro lugar, eu fui chorando, né? Eu disse, como assim as pessoas... É chato falar da sua vida, meu Deus do céu, que coisa maluca isso. E fiquei com aquilo. Aí um dia eu estou caminhando na beira do rio e comecei a conversar com um moço que vende água. E esse moço disse, não, porque tem um cara que ganhou dinheiro vendendo paçoquinha, porque ele hoje tem livro, ele é palestrante no Brasil, e ele começou a me contar do sonho dele. Quando eu ouvi ele falando, eu digo, tá aqui o Carreiras na Rua.
eu vou gravar o que esse moço está falando. E no Uber também, em seguida os Ubers falavam, contavam coisas, né? E aí eu disse assim, eu vou começar a gravar as pessoas e vou fazer gravação. Aí eu fui estudar sobre storytelling, sobre narrativas, comecei a estudar esse mundo. E aí eu disse, vou fazer vídeo. Aí contratei uma empresa para fazer vídeo, mas daí tudo assim, por conta e Contar para risco. ele e perguntar isso. Conta e risco seu. Conta e risco. Aí eu me lembro que a primeira empresa que eu contratei, eles me vieram com orçamento. Eu me lembro que o orçamento eu vi R$ 2.000. Eu entendi que R$ 2.000 eram 10 gravações. Aquela coisa que tu não lê direito. Quando eu fui ler na linha, era 2.000 por gravação. 20 mil, então. Então, isso daria 20 mil. Aí, de novo, foi outro choro. Aí, nesse momento, meu marido disse assim, Jaque, se tu quer tanto fazer, arrisca, faz. E eu pensei, vou fazer, vai viralizar. Hoje em dia todo mundo quer vídeo, todo mundo quer não sei o que, vai viralizar. Gravei o primeiro episódio, quando eu gravei o primeiro episódio, veio a pandemia. Fecha tudo e todo mundo foi para os vídeos. E aí o YouTube aumenta todas as regras de monetização. E aí eu me ferrei. E a outra coisa que eu me ferrei é que eu fiz vídeos de 10 minutos. As pessoas não assistem 10 minutos para poder contabilizar para o que o YouTube faz de monetizar. E aí começou. Eu gravei 8, eu cheguei a gravar 8 e não monetizou, não foi. Mas eu sou persistente, não desisto nunca. E eu comecei a bater na porta da Band para dizer assim, olha, quem sabe, né? Vai, não sei o quê, e fui fazendo. E aí me convidaram para ser colunista na Band. Então, isso daí eu consegui. E aí, até que dá um pouco entrou a questão de fazer os podcasts. Daí vai mudando e tudo, e eu fui entrando, daí fui até que, né, e aí comecei. Mas, igual, eu estava sempre tirando do bolso. Mas o Carreiras na Rua, Daí eu consegui um espaço dentro da RDC TV, que era uma TV digital que tinha. E aí, na RDC TV, eles, não, já que vamos fazer o Mentes que Conectam. Daí nós reformulamos e veio o Mentes que Conectam. Mas esses filmes que você fez... Eles estão no YouTube, no meu YouTube lá. Estão disponíveis lá. Eu gravei o Marcelo Groy, que é um goleiro do Grêmio. Só que eu escolhi mal, porque eu disse, eu vou pegar um famosinho, eu vou pegar alguém que é famoso, porque daí esse famoso vai botar nas redes, vai viralizar. Só que eu escolhi errado, porque o Marcelo Groy, ele é fantástico, a história dele, é um goleiro que foi goleiro do Grêmio, uma história de resiliência sensacional. Só que ele é o cara mais discreto que existe na vida. Ele não publica nada, ele não tem rede, ele não tem nada. E eu não olhei esse provavelmente o único discreto desse universo. E aí, então, daí ele acabou não publicando, não viralizou, né? Mas eu falei com Maria Anselmi, que é a dona das Maria Elisa Anselmi, porque eu também peguei pessoas que tivessem começado do nada. Mas qual é o endereço? O endereço do Se botar no YouTube Jaqueline Mânica, tá lá, Carreiras na Rua, tá lá, que é o início de todo esse projeto. E eu sei que fui indo, e sempre botando do bolso. Daí chegou uma hora, no ano passado, meu marido disse, Jaque, acho que chega de investir, né? Qual é o retorno? O que isso tem trazido de retorno? E eu disse, não, mas me trouxe retorno. Me abriu a Band, me abriu algumas outras portas, as pessoas começaram a me enxergar como uma referência. Como é a coluna da Band? É na televisão? É no rádio. É no rádio, na Band News. Toda segunda-feira eu entro, assim, depois das 5h30, com uma coluna chamada Carreira em Foco. Fantástico. Que daí me abriu esse espaço junto do Happy Hour, que é um programa que tem na rede, todos os dias. Ele é diário, na Band News, das 5 às 6. E aí, nas segundas-feiras, eu entro com a minha coluna. E aí, no ano passado, teve um momento que tudo volta na pergunta que você me fez, que é poder entender as vozes, né? E aí, o meu marido começou a dizer assim, Jaque, eu acho que tu vem investindo muito, porque tu é roupa, é cabelo, é não sei o quê, coisas de... E fora a gravação, o estúdio e tal. E aí eu disse... E muitas pessoas me dizendo, olha o investimento, conseguir pessoas e tal, o teu tempo... E aí eu comecei em 2025 dizendo, o meu deadline vai ser 2025. As pessoas estão me alertando, porque entre persistência e teimosia tem um limite. Perfeito. E aí eu disse, bom, então eu vou ouvir o que as pessoas estão me dizendo. Eu disse, vocês têm razão, eu não posso ser teimosa, 2025 vai ser meu deadline. Mas eu vou fazer tudo que eu puder para dar certo em 2025, né? Vim para o estúdio da ProHub, que eu acho que é um baita estúdio, né? O pessoal... É fantástico mesmo. O pessoal, uma parceria muito bacana. E aí eu fui realmente assim, cada vez estudando mais sobre essa área, buscando aperfeiçoar os erros, ouvir as críticas.
e realmente fui fazendo, né, um tema de casa. E aí, o grande boom disso tudo é porque. E aí já fica aqui um momento meu de poder dizer: hoje a minha meta de carreira é me tornar uma palestrante no Brasil, Fantástico. furar a bolha do Rio Grande do Sul. Furar a bolha do Rio Grande do Sul. E que é muito desafio mesmo. Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o bairrismo, acho que tem algumas coisas. Então, Mas é também um grande desafio pelas resistências pelas né? resistências, São Paulo e sim, Rio sim, olham o resto do Brasil às vezes sim. como... E a né? minha área, assim, tem muita gente de RH, então tem tudo isso, assim, Hum, né? É um oceano vermelho, assim, né? Tem muita gente, não é um oceano azul. porque na parte de psicologia, Porto Alegre é uma referência nacional. Interessante. Até em São Paulo falam Sim, sim. Porto Alegre como Mas na referência. clínica, né? Ah, na parte clínica. Não na Perfeito. área que é a minha área, que é a atuação, que é a área do trabalho, Do que é a área de trabalho. desenvolvimento dentro do trabalho. E aí começaram então a acontecer algumas coisas. Agora eu comecei a ser chamada para alguns palcos interessantes. Eu participei do Camaquã Summit, que foi um evento grande. Tenho participado de alguns eventos grandes, alguns congressos. E aí a Band incorpora o meu podcast, que eu acho que isso foi para mim, né, querendo ou não estar no guarda-chuva de uma grande emissora, Imagina. né, de uma grande rede de comunicação. Então, assim, tudo isso foi com base na tua pergunta, que é realmente isso, assim, né? O quanto que a gente ouve essas vozes, o quanto que a gente paralisa pelas vozes, o quanto que a gente vai. Eu acho que a gente precisa refletir. E precisa estar em paz com a gente mesmo, assim, né? Então, teve vários momentos que eu disse assim, mas é meu sonho, meu desejo, por que eu vou abrir mão, né? Mas ao mesmo tempo não dá para rasgar dinheiro, que é a tua área. Aham. Não dá, tem um momento que tu tem que entender, dá um pouco tu vai pelo teu sonho, mas pelo teu sonho tu vai te afogar. Aham. Aham. Então, é ir ponderando. E a outra coisa é escolher quem que tu escuta. Uhum. Eu me lembro que a minha filha, quando foi procurar ver o trabalho, ela estava se identificando com a área do jurídica, e aí eu me lembro que ela foi conversar com uma pessoa, eu estava na academia e a pessoa falou, eu sou advogada. E aí a pessoa só falou coisa ruim. Aí ela veio muito murcha. Eu disse, minha filha, tu falou com alguém que está infeliz na carreira, entendeu? Então, vamos aumentar e conversa com quem está feliz na carreira também. Conversa com quem está mais ou menos. Mas não vai conversar só com quem está infeliz, que só vai ouvir notícia ruim. E, Jaqueline, eu queria te fazer mais uma Claro. pergunta em relação Falei a essa... muito, né? Meu Não, Deus do mas céu. assim, é delicioso tu me falar. Falando sério, flui. Flui. Eu tenho 2 afiliados de... o pessoal sabe como eu vivo falando neles no meu programa. Um tem 4 e outro tem 3 anos, né? Você é mãe... o rapaz se chama Jorge? José Otávio. José Otávio. E a menina? Gabriela. Gabriela. Ele é engenheiro? Ele é engenheiro. Engenheiro e ela é advogada, Ela é né? advogada. Então, você é mãe. Sim. E é, ao mesmo tempo, psicóloga e lida com essa questão toda de carreira. Né? Apesar de que a palavra carreira, né? A gente estava dizendo Sim, que... mas né? as trajetórias. O que que você aconselha para uma jovem mãe, né, nesse mundo? Você falou uma coisa super importante antes, que me lembra, uma vez quando eu estava nos Estados Unidos, foi mais ou menos na época que terminou a União Soviética, e os Estados Unidos estavam sendo invadidos de russos, que procuravam, né, virar professores ou estar nos Estados Unidos. E eu me lembro de um colega que eu tinha lá na economia que foi para o supermercado americano. Ele é acostumado com os supermercados soviéticos. Né? Quando tinha uma batata chips, era uma batata chips. Aí ele entra, tem aquele corredor de batata chips. Ele disse que ele começou a chorar. Porque ele disse, eu só quero uma batata chips. Eu vou ficar aqui o dia inteiro escolhendo. Então, a gente tem muitas escolhas. Para uma mãe, né, para um pai, tem milhões de informações. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê, etc. e tal. Na tua experiência pessoal e também profissional, o que é que você sugere para uma jovem mãe, um jovem pai? Algo que pode ser feito no sentido de ajudar a desenvolver um pouco essa capacidade da criança, ela não só ter autoestima, mas prestar atenção até que ponto vale a pena ouvir, quem vale a pena ouvir. Sabe, eu sei que é uma pergunta meio... Mas qualquer coisa aí, Não, qualquer feeling aí... É que eu acho que tem várias coisas aí. Eu acho que começa pelo que você está falando, que eu acho que os pais têm que ensinar os filhos na inteligência emocional, que essas crianças se reconheçam as suas potencialidades, os seus talentos, o que é natural, o que flui, qual é a essência de cada um, né? Então, acho que os pais têm que incentivar isso.
Acho que os pais precisam... Gente, isso é quase um pedido, aproveitar a tua audiência Claro, aqui. amada, claro. Os pais precisam ensinar os filhos a tolerância à frustração. Genial, genial. Meu Genial. Deus do céu. Hoje, Genial. a gente precisa entender, os pais precisam dizer que os filhos, assim, vai ter frustração. A vida não é um moranguinho na época do morango, que é doce, né? Porque quando o morango fora da época é azedo. Mas, assim, eu penso que isso é muito importante. A outra coisa que eu acho que os pais precisam, ensinar nos filhos disciplina, cumprir regras, disciplina. Sabe que sendo mãe, eu sempre fui uma mãe bastante exigente. Tanto que meus filhos falam isso no podcast. O meu guri acaba falando, né? Eu sempre fui uma mãe muito exigente. Que é eu me lembro que eles diziam assim, mas tu exige, não sei o que, a nota 10 e tal, né? E tu exige que a gente possa... Parece que a gente nunca tá bom. Eu disse, não é verdade. Eu acho que eu elogio quando vocês fazem, eu elogio. Mas eu entendo que se tu pode ir no 10, por que não ir? Uhum. Eles participavam de atividades esportivas. Isso eu acho que é um baita conselho para as famílias. Incentivem as crianças a participar de atividades esportivas, atividades coletivas. Por quê? Porque o esporte ele te dá disciplina, o esporte te ensina a perder, o esporte te ensina a entender... A vida social. A vida social, os papéis. E eu me lembro que os meus filhos... Porque hoje o meu marido, né, eu estou casada há 19 anos já, mas o meu marido não é o pai dos meus filhos. E eu me lembro que na época o Alexandre dizia assim, mas por quê? Porque eu dizia para eles, se vocês têm jogo amanhã, vocês vão dormir cedo hoje. Não tem fazer festa, porque tem jogo amanhã cedo. Aí o Alexandre dizia, mas é só um jogo, é só um campeonato do colégio, é só um time do colégio. E eu dizia, não é só o time do colégio, é um compromisso com as pessoas que estão ali. Genial, então não é, eu não vou amanhã. Tem um monte de gente esperando contigo, contando contigo. Imagina se todo mundo disser não vai, não tem o time, vai perder de VO. E então eu entendo que essas coisas são importantes, né? Os compromissos. E o esporte coletivo, sem de forma alguma querer nenhum preconceito contra o esporte individual, mas o esporte coletivo ele tem essa questão de, você fala uma coisa muito interessante. Muito. Pô, tem os outros, né? Essa questão de aprender que o seu comportamento afeta a vida dos outros. Você tem responsabilidades. Tu sabe que o meu guri ganhou uma vaga num processo seletivo que tinham pessoas com 20 e tantos anos. Ele tinha 18 na época, estava bem no início da faculdade. E ele ganhou a vaga de pessoas que tinham experiência. Porque quando a pessoa... Daí eu me lembro que ele chegou assim, mãe, o que eu vou dizer, né? Eu não tenho experiência e tem gente que tem lá muito mais experiência. Aí eu me lembro que eu sentei com ele e disse assim, vamos lá, tu não tem experiência de trabalho, mas tu tem experiência. O que tu já fez? O que tu aprendeu com o esporte? Daí ele disse assim, mãe, eu aprendi a ganhar, eu aprendi a perder, eu aprendi a sentar... Perguntaram para ele lá? Não, ele primeiro fazendo exercício em casa. Eu aprendi a sentar no banco. Eu aprendi em alguns momentos, eu queria muito jogar e o professor disse, não, hoje tu é banco. Então, o aprender a ganhar e perder, isso é maravilhoso. Maravilhoso. E aí ele disse, depois ele participou do diretório acadêmico, o que tu aprendeu lá? Ele, quando foi na seleção e falou das características do que ele sabia fazer, ele disse, olha, eu não tenho experiência profissional, mas eu sei trabalhar em equipe, eu sei fazer isso, eu sei... Ganhou a vaga. Maravilha, maravilha. Claro que, com certeza, tiveram outras questões, né? A formação e tal, tiveram outros elementos. Mas eu acho que são alguns conselhos. É poder dizer assim, de poder participar, de trabalhar a disciplina, que eu acho que a disciplina ajuda muito. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente precisa de disciplina, que é esse foco, que é poder entender um pouco mais, se você colocou, né, uma ideia de poder persistir, seguir nessa ideia, entregar aquilo que é importante. Então, eu acho que ensinar esses valores, eu acho que é muito importante para uma mãe que está com os filhos pensando o que fazer. E o autoconhecimento, ajudar com que o adolescente, a criança, ela possa ir entendendo como é que ela funciona, quais são as suas características, os seus jeitos. A partir daí, eu acho que é poder aproveitar momentos de... Por exemplo, hoje quase todas as universidades elas têm eventos que a gente chama Open Campus, né? Que abre. Então, de fazer a criança poder ir lá, conversar com as pessoas o que é, né? Os aspectos o que é, por exemplo, possibilidades da medicina, possibilidades do... por exemplo, uma área que está super em alta hoje, a área de design. Super em alta.
né? E então, de poder entender, assim, olhando o que que tem, o que que não tem, e o quanto, quão perto, quão longe tu te identifica com aquilo. Então, acho que ajudar nesse exercício de, primeiro, autoconhecimento, depois exploração. Eu acho que isso ajuda bastante aí podendo fazer essas reflexões. E às vezes, assim, ó, tá confuso, em casa não tá, procura profissionais que ajudem. Hoje tem profissionais de orientação, antes era orientação vocacional, hoje é orientação profissional. Não se usa mais a palavra vocação, até para tirar essa noção de que é algo que é de dentro. Estou entendendo. É intrínseco, você não tem. Porque daí aquelas pessoas que não sabem o que fazer ficam muito culpadas, porque tem gente que sabe o que vai fazer desde pequenininho. Não, 90% das pessoas não sabem, vão construindo na medida que a vida vai acontecendo. Jaqueline, deixa eu fazer uma pergunta paralela. Eu vou querer daqui a pouco entrar no conceito de autorresponsabilidade, que agora você falando dessas questões da disciplina, me ajuda a me lembrar dessa pergunta. Tá bem. Porque me lembra, quando eu fazia meu doutorado nos Estados Unidos, eu comentei que eu tinha um psicólogo lá que eu me apaixonei por ele, o Ron Rothschild, olha, um nome chiquésimo, e ele me ajudou muitíssimo. Eu tinha 22 anos. E eu me lembro que uma vez ele usou a palavra disciplina, mas ele disse uma coisa que eu não me lembro exatamente como ele falou, mas ele associou a disciplina com essa questão do autorrespeito, do amor próprio, que a disciplina não se torna uma coisa dura e cansativa, ela se torna quase que natural, tipo, como é que eu não vou fazer isso comigo? É claro que eu vou me tratar. E isso é uma questão, sabe, de se amar, de se respeitar. Aí eu queria ouvir você falar um pouco sobre essa questão da autorresponsabilidade, que eu adorei, e da flexibilidade emocional. Mas deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa questão toda que a gente falou. Adorei a sua resposta. Viu, mães e pais? Essa parte vocês precisam, e o pessoal da produção vão fazer um short com essa parte aqui para as pessoas poderem ter, né, pegar direto isso aqui. Como economista, eu não trabalho muito com essa parte financeira, eu trabalho mais com a parte filosófica. Sim. E a questão da desigualdade, você falou uma coisa interessantíssima, que é um fato da vida no Brasil, né? A gente tem desigualdades incríveis. Eu estava comentando antes, a gente tem pesquisa de ponta, que podia estar em qualquer grande universidade americana, e, ao mesmo tempo, a gente tem um mundo de pessoas literalmente semi-analfabetas ou analfabetas. E esses mundos, eles raramente se conectam. E, cada vez mais, o fosso é maior. Né? Inclusive, por exemplo, a gente falava dos filtros, né? Que filtros as pessoas poderiam usar na hora de olhar tudo que existe na internet para não cair em coisas que não valem a pena. A própria capacidade de construir esses filtros é um fosso cada vez maior. As pessoas, da ponta em cima, tem cada vez mais recursos para ir porque tem filtrar o que tem de melhor, e os outros ficam presos num pandemônio louco, né, sem saber para onde ir. E eu penso, por exemplo, nessa questão que a gente falou. Eu imagino aqui a Jaqueline mãe, os filhos fantásticos que você tem, que ela tem lá no programa inclusive, a gente tem um link. Depois eu vou pedir para o pessoal da produção passar o link específico desse programa, que eu adorei. Aí você fica pensando assim, nossa, olha que mãe, né? E quantas mães, assim, que tiveram a chance que você teve, né? Que meus pais tiveram, de poder oferecer, digamos, não é só uma questão financeira, é uma questão muito maior do que isso. É uma combinação de amor, é uma combinação de equilíbrio, de bom senso, de autoestima. E esses recursos, eu costumo dizer nas minhas aulas que eu teria o Ministério da Terapia. Se eu virasse presidente um dia, eu faria o Ministério da Terapia. Porque eu fico pensando, poucas coisas, eu acho que criam tanta barreira de desigualdade como os recursos que você entra na vida. E tem recurso mais importante do que esse, de você crescer numa casa que te dá esses espaços de autodescoberta, de amor. Exatamente. E aí você vê, sem de forma alguma, querer fazer generalizações ou falar, digamos, ou ser muito rígido no que eu vou dizer. Mas você vê, assim, em muitos ambientes menos privilegiados, materialmente e principalmente de oportunidades de vida mesmo, no sentido amplo, não que isso também não exista nos ambientes mais favorecidos,
mas uma disfuncionalidade não, tem... pelo amor de Deus, né, gente? Não é de forma alguma generalização. Tem coisas, exemplos. Não, mas deixa eu ver se eu te ajudo, assim. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu estágio numa população da periferia, não foi estágio, foi um dos meus primeiros trabalhos de campo. A gente foi olhar o quanto que os pais estarem próximos das crianças influenciava na qualidade de formação da criança. Criança pequena que está começando a sua formação dentro da escola e o quanto que os pais próximos faziam diferença na aprendizagem. E aí eu me lembro que nós fomos trabalhar com algumas mães, né, de poder entender a questão do acompanhamento dessas crianças. E eu, na época, tinha 18 anos, por aí. E aí nós entramos nessa população, e aí uma mãe olha para mim e diz assim, doutora, obviamente ela estava me debochando, né, porque eu tinha 18 anos, estava começando a faculdade, e ela olha para mim e diz assim, doutora, saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. E aquilo para mim foi... eu agradeço essa mãe, né, muito, porque isso me ajudou na minha formação, na minha sensibilidade nisso que você está falando. Que é entender, quando essa mãe está me dizendo isso, ela disse assim, eu não estou acompanhando meu filho, não é porque eu não quero, é porque eu preciso trabalhar. Quando a gente foi fazer o Carreiras na rua, que a gente estava fazendo, indo na comunidade, teve uma mãe que eu disse para ela, eu disse assim, ela estava indo trabalhar e o filho estava ficando com as crianças, com os irmãos. E aí eu disse, nossa, mas ele precisava estudar. E aí ela disse, o problema é o seguinte, é que quando eu vou trabalhar, eu ganho mais do que ele. Porque a remuneração que ele consegue tirar é menor do que a que eu tiro. Então, eu prefiro que ele fique em casa cuidando dos irmãos e eu vou buscar essa remuneração maior. Então, isso que a gente está falando realmente um dado muito forte no Brasil. Eu acho que a gente precisa se preocupar com isso. Eu tenho instigado muito que as empresas vão ter que fazer um papel social e a gente tem um papel aí de aportar educação e formação. Porque era exatamente essa pergunta que eu queria te fazer, querida. Mas primeiro eu queria te agradecer, ter me ajudado a formular a pergunta, porque é super delicado, né? Sim, é um assunto super sim. delicado, e aqui nos às Stefanatos a gente preza pela delicadeza, isso, sim, sabe? Sim, sim. E porque a minha pergunta, então, vai nessa direção, que você falou, ótimo, a questão da empresa. Aqui nos Stefanatos a gente teve vários programas interessantes que a gente discutiu questões relativas à meritocracia. E uma coisa que sempre me chama a atenção como economista é que você tem, digamos assim, se você pegar um espectro, você tem dois extremos, né? Você tem o extremo um pouco mais meritocrático, que diz, não, o esforço, né? a disciplina, a vontade. E você tem um outro que me ajudou a entender muitas coisas também que eu não percebia, que a própria meritocracia é relativa. Você tem a questão de onde é que você nasceu, né? Quais são a questão do saco vazio que essa senhora colocou super bem. E então eu me pergunto como economista, como é que a gente equilibra esses dois mundos? Você trabalha diretamente com isso. Então a minha pergunta é exatamente que papel você acha que as empresas podem ter? Com dado de realidade, factível. Sim. E qual seria, só para complementar, o papel que o poder público poderia ter também para complementar isso? Eu acho que o poder público, se ele não atrapalhasse, seria uma grande coisa. Já ajudaria muito. Já ajudaria muito, porque a maioria das vezes o que está na pauta é se o que eu vou fazer atende o meu partido e não a necessidade da população. Perfeito. Então, isso eu acho que é nojeira assim, da política. E infelizmente super presente. É isso, porque tu vê que às vezes tem uma ideia que é legal, eu não apoio porque é do outro partido. Ou seja, raramente existe uma mentalidade institucional, né? Realmente trabalhar para o bem, para aquilo que é a finalidade. Então, acho que isso é nojeira. E em relação às empresas, eu tenho trabalhado muito com uma frase que é do Peter Drucker, que o Peter Drucker diz o seguinte, o que é o CNPJ? CNPJ significa razão social da empresa. Então, se a empresa tem uma razão social, ela precisa fazer jus a isso. Razão social. Então, eu hoje tenho trabalhado muito dentro dos lugares que as empresas precisam fazer jus à razão social. Por que eu escolhi trabalhar saúde mental nas empresas? Porque quando eu estou... Por exemplo, o trabalho clínico que nós estamos falando, ele é caro. Quem é que consegue fazer terapia hoje no Brasil? É quem tem uma condição diferenciada. E aí, o que eu entendo? Que dentro das empresas, por exemplo, se eu pegar uma empresa hoje que tem 1.000 funcionários,
O trabalho que a gente faz sobre qualidade, sobre inteligência emocional, sobre economia doméstica, eu tenho trazido muito isso em empresas, por favor. Ajudem as pessoas a entender sobre economia, porque é necessário. Porque hoje tem um monte de gente pegando esses financiamentos que hoje estão sendo instigados, incentivados, e quando tu olha hoje, as pessoas estão comprometendo parte seríssima do seu salário, porque elas estão pegando esses consignados. Então, eu acho que a gente precisa ensinar, porque ninguém ensinou. A pessoa não sabe, né, fazer. Então, ela compra uma geladeira e em 20 vezes ela pagou 3 geladeiras. O que são juros compostos e tal. Então, acho que a gente precisa... E aí eu acho que tu pega uma empresa, por exemplo, se a gente pensar que uma empresa que tem 1.000 funcionários, cada funcionário vive pelo menos com uma pessoa, a gente está acessando 2.000 pessoas. Então, eu acho que as empresas precisam, sim. Acho que tem muitas fazendo, viu? Eu ia lhe perguntar isso. Sim. Do início da sua carreira até aqui, você percebeu uma melhora nessa... Muito Isso tem mesmo. a ver com um avanço geracional mesmo? Eu acho que não é só de boazinha, entendeu? E esse é o efeito bom da tecnologia. Porque antes as empresas, o que eu fazia não aparecia. Hoje aparece. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, hoje, a empresa se dá conta de que se ela fizer uma coisa legal, eu vou ter gente que vai querer vir para a minha empresa. Então, essa questão da gente ter as empresas mais expostas, a gente ter as redes sociais, tanto que assim, ó, é tão interessante, de uma pessoa falou, por isso que a gente ouvir gente inteligente é muito legal. Eu estava ouvindo, acho que algum podcast, e aí a pessoa estava dizendo assim, eu sou de uma época que tinha propaganda da Caloi, né, que era uma propaganda chicletinho, assim, né? E tinha algumas propagandas que eram aquelas propagandas que a gente pegava e cantava musiquinha, né? E tal, aquilo ficava. Hoje nós não temos mais essas propagandas. Não. Porque não é mais na propaganda. Então, o que as empresas têm hoje? Elas têm esses espaços, tampouco elas têm que estar no TikTok, elas têm que estar no Instagram, elas têm que estar em outros espaços. Então, a relação com a sociedade, ela mudou. E se essa empresa não for uma empresa que tenha ESG, né, que ela seja uma empresa ambientalmente, socialmente, de uma governança correta, isso acaba expondo essa empresa. E aí, o que acontece? Eu não vou querer comprar o produto dessa empresa. Eu não vou querer frequentar essa empresa. As pessoas que estão trabalhando não vão querer ter o seu currículo associado a uma empresa que não é socialmente responsável. Então, tem uma pressão e, com isso, tem uma melhoria. E você tem sentido isso na prática, muito, né? Total. Hoje, muitas empresas... Por exemplo, nós estamos com um problema de saúde, é uma epidemia. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Sim, hoje nós temos o Brasil, o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos o 5º país em termos de depressão. Uau. O Rio Grande do Sul é um dos países... é o meu ato falho. Os países é bom, né? O gauchismo agora se fez, né? Ato falho. Freud chegou assim... o Rio Grande do Sul, infelizmente, tem um dado de suicídio. É um dos estados que tem um índice de suicídio. Então, esses dados estão aí para a gente poder estar olhando hoje. Pessoas dependentes em jogos, nossa, cresce violentamente. Hoje, algumas pessoas... Uma curiosidade. Sim. Qual é o teu filho? Quando a gente pensa em Brasil, a gente falava antes, um povo de uma cabeça aberta, um coração aberto, né? A gente comentava que, do seu jeito, o brasileiro é muito cosmopolita. E é um povo que é reconhecidamente um povo alegre, descontraído. Sim. Mas, assim, convenhamos, também ele é elétrico, né? É um povo elétrico, é um povo ansioso. Mas a depressão, esse é um dado interessante. Como é que a gente pode associar essas duas coisas? Um povo tão, assim, ensolarado e... Qual é teu feeling, querido, em relação a isso? Eu tenho a sensação que a gente está saindo da adolescência como país. Interessantíssimo. Eu acho que nós, durante muito tempo, é isso. É o país do carnaval, é o país do futebol. Hoje nem futebol a gente ganha. Hoje nem futebol a gente ganha. Então, eu penso que nós, brasileiros, estamos entrando como se a gente estivesse entrando numa maturidade. Então, saindo um pouco desse jeito... Genial. E às vezes eu brinco, né? Eu uso uma expressão assim, mais nos bastidores, que eu digo assim, o momento Alice o País das Maravilhas está quebrando. E então, é uma depressão de adolescente. Vendo a vida adulta chegar. Sim, e com um despreparo emocional.
Porque eu acho que como a gente não foi preparado, porque pode ver, oi, tudo bem, tudo bom? Oi, tudo bem, tudo bom? Oi, tudo bem? A gente também, ao mesmo tempo, o excesso de uma virtude vira defeito. Então, ao mesmo tempo que a gente é criativo, que a gente é muito alegre, hoje, imagina tu chegar num lugar, sabe, estava um professor meu, né, quando eu fiz minha formação em dinâmica dos grupos, que ele chegou, ele estava num momento, a esposa estava doente, e isso eu falo aberto porque isso virou Sim, sim. um jargão, assim, para várias turmas. E ele estava com a esposa doente, ele estava com uma situação de uma mudança profissional. E aí, quando ele entra, todo mundo, e aí, Mauro, tudo bem? E o que que a gente espera de resposta? Tudo bem. E eu me lembro, e ele entrou e ele disse, não está bem. E aí a gente já fica assim, meu Deus, qual é a resposta que eu dou depois disso? Eu estou acostumada a responder, tudo bem. E aí ele olhou para nós e disse assim, mas eu estou bem porque eu estou mal. E aí a gente brincou, isso virou um jargão, quase que a gente dizia assim, o bem do Mauro. E por que isso? Por que ele estava bem? Ele estava saudável porque ele estava congruente com o momento da vida. Exato, exatamente. E aí, então ele não chegou lá, aí ele disse, eu preferi vir porque me faz bem estar aqui com vocês, mas talvez tenha momentos que eu queira me retirar, que eu preciso ficar quietinho. E aí ele disse assim, eu estou no momento que eu estou sofrendo. Então é isso. Então eu não estou bem. Eu estou sofrendo, está doendo. E linkando com o que você falou antes da questão de a gente dar para os nossos filhos a ideia da tolerância e da frustração. Isso gera, se a gente se acostuma com a tolerância e com a frustração, a gente se acostuma com a tristeza, com os momentos de dor. Sim. Você sente que essa nova geração, que as pesquisas mostram que está mais ansiosa, ela de fato provavelmente vai ter mais dificuldade de lidar com isso que o Mauro estava lidando? Não tenho dúvidas. Porque a gente vive num momento que é isso, assim, tudo é euforia. Quando tem uma prazer imediato. Quando tem uma frustração. Esse é um ponto que eu tenho vários também, assim, com cuidados, né? Mas, por exemplo, hoje, às vezes, as escolas, quando as crianças perdem, por exemplo, tem um campeonato de futebol. Chega no final, elas dão medalha de primeiro lugar para todo mundo. Eu não acho que isso seja adequado. Porque não é verdadeiro. Teve um time que ganhou, teve um time que perdeu. Né? Mas é frustrante para a criança. Mas ela vai aprender a perder. Exato. Porque em algum momento ela vai querer uma namorada, um namorado. Exato. E não vai ter. E não vai ter. Meu Deus, e é uma bomba nuclear. E hoje, por exemplo, hoje a gente vê pais acompanhando filhos para pedir emprego. Para preencher a ficha de emprego. Sério? A imagem que eu faço, sabe quando tu vai numa churrascaria e tem a parte da recreação? Eu penso que agora algumas empresas de recrutamento e seleção vão ter que botar Pros pais. Pros pais. Essa cena que eu faço. Porque o pai está indo levar o filho. Mas é que ele não sabe preencher uma ficha de emprego. Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Então, esse é o desfavor que a superproteção faz. Então, eu acho que daí é isso. Daí dá um pouco tudo é imediato. Então, assim, eu estou chateado com alguma coisa. Toma muito princípio do prazer. E a vida, daí assim, é autoajuda, já que sei eu se é autoajuda ou não, mas a vida tem a alegria e tem a tristeza, faz parte, é inerente na vida. Mas a propósito, que preconceito imbecil é todo esse com autoajuda, né? E se criou uma... Né, graças a Deus, viu? Por isso que nós estamos tendo afinidade aqui. Eu amo. A autoajuda me ajudou milhões de vezes na minha vida. Eu não sei que preconceito Existe um certo elitismo, às vezes, que parece que as pessoas se escondem atrás de certas barreiras para se defender de certas emoções. Tu sabe que quando eu comecei a me preparar para os podcasts e para essas coisas, eu falei com o Rossandro Klingen. O Rossandro é um psicólogo super conhecido, ele participou dos programas da Fátima Bernardes, então hoje ele é um psicólogo que eu fui fazer uma live com ele, o meu genro dizia, já que começou a entrar, gente, foi a vez que eu fiz uma live que entraram, porque eu não tenho pelo YouTube junto, era só pelo Instagram, e entraram 2.000 e tantas pessoas, numa tacada só meu Instagram fez assim, ó, porque ele disse, aproveitem e sigam a Jaque. Foi uma coisa impressionante. O Rossandro, hoje, ele tem milhões. E o Rossandro um dia chegou para mim e disse assim, Jaque, quando tu for falar, fala de um jeito que a Dona Maria te entenda. E a autoajuda é isso.
Exatamente. É tu colocar, às vezes, né, algo da psicologia de um jeito que a Dona Maria entende, que a Dona Maria, seu José, né? Sim. Então, eu acho isso, assim, né? E às vezes a gente vai muito nessa linha, assim, talvez uma coisa mais Aí eu vou intelectualidade. aproveitar isso que o Rossandro falou e vou te perguntar assim. A, a Jaqueline, no trabalho dela, você usa muito dois conceitos bem interessantes: flexibilidade emocional e autorresponsabilidade. Como é que você explicaria, para amorosamente falando, Dona Maria, né, o seu José, como é que você explicaria esses conceitos e por que você usa eles como norte no seu trabalho? Assim? Porque eles são presentes em todas as Sim, tuas frentes, né? sim. E deixa ele só acrescentar. Qual é a correlação entre flexibilidade emocional, bem linguagem de acadêmico, né? E a inteligência emocional? Flexibilidade emocional e inteligência emocional. Maravilha. A flexibilidade emocional, na verdade, as pessoas falam muito em resiliência. Ah, tem que ter Hum, resiliência, tem que ter resiliência, tem que ter resiliência. Só que para que a gente tenha resiliência, o que, que é uma coisa associada à resiliência? É tipo aquela salta de vara de altura, uhum, assim, que vem o atleta faz, né? A resiliência é a gente ter flexibilidade suficiente, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma firmeza, senão a vara quebra. Então, é isso que faz o atleta de salto em altura impulsionar. Isso é resiliência. Mas abaixo da resiliência, sustentando essa capacidade da gente dar conta das dores, da gente se poder frustrar. dar seguimento apesar das frustrações, eu entendo que é essa capacidade da flexibilidade emocional. E o que, que significa isso? É entender que quando a gente tem um fator na vida, eu preciso aceitar. A gente tem que aceitar, tem que entender. Eu tenho que entender, por exemplo, assim, meu pai morreu quando eu tinha 21 anos. Eu não tenho poder sobre brigar com isso. Exato. A vida me colocou isso. Não é justo uma pessoa com 46 anos morrer. Não é justo. Vou brigar com Deus. Até tive algumas brigas com Deus, mas é um pouco, né? Mas é da vida. Então, quando eu entendo isso, né, e faço esse exercício de aceitar esse fato da vida que está externo a mim, porque tem coisas que eu não tenho poder, eu sou pequeno para aceitar, eu preciso fazer esse exercício de compreender, e aí eu preciso ter a condição de buscar recursos em mim para como é que eu vou lidar com essa situação. E para que eu lide com a situação, eu preciso ter essa malemolência. Eu preciso entender que, olha, vai doer, né? Mas eu vou entender que eu digo assim, mas eu tenho uma capacidade de tolerar a dor, eu tenho uma capacidade de um pouco de me redescobrir mesmo sem meu pai. Tô pegando um exemplo aqui. Uhum, uhum. Né? Então, a flexibilidade emocional é essa capacidade da gente lidar com as nossas emoções e a gente buscar, dentro dos recursos que a gente tem, condições de poder lidar com as situações que a vida te apresenta. Uhum, Né? uhum. Então, isso é essa flexibilidade emocional. E o que eu tenho trazido para as pessoas hoje? Tu tá fazendo musculação emocional? Genial. Porque tu Genial. muscula a perna, tu toma água, mas como é Se que a gente... preocupa com os carboidratos, as vitaminas, os sais É isso, minerais. mas a gente está trabalhando as nossas emoções, né? E entender isso, né? E eu, né, assim, com os meus filhos, assim, quando a gente vê um filho sofrendo, assim, a vontade que dá de arrancar a dor e tirar, não quero. Mas logo em seguida eu penso, quando a minha filha e meu filho estão passando por essa dor, eles vão descobrir que eles não quebram. Uhum. E eles vão descobrir neles capacidades que vão ser muito importantes para a vida dele. É quase quando a gente vê, sabe quando a gente vê aquelas pessoas que trabalham no campo e que andam de pé descalço e que a Uhum. roseta não entra no pé? E que a roseta não entra no pé. Incrível. A roseta não entra no pé porque essa pessoa teve calosidade, Entendi. entendeu? Ela teve ali, atritou e tal. A Então, famosa pele de jacaré tem que ter um pouquinho, né? tem que ter. É. Não E tanto para evitar que o mundo entre é dentro, né? isso, Mas um não é pouco também. escudo, não é Não é escudo, escudo, não é exato. escudo, mas é uma calosidade. Então, acho que a gente precisa ir desenvolvendo essa calosidade emocional. E a autorresponsabilidade é isso, sabe? Me dói muito quando eu vejo as pessoas entenderem que o fato de eu não estar como eu estou é por conta da sociedade. Eu tenho a Roberta Alvarez,
desculpa, Roberta Vargas, que ela é uma das donas do Instituto Colo de Mãe. Ela é uma mãe atípica. Eu aprendi muito com ela, muito com ela. Ah, me lembro que eu olhava para ela e dizia, meu Deus do céu. E aí, e ela tem o Telzinho, que é um menino que tem hoje, deve ter, hoje tá 10 anos, acho que deve estar o Tel. E o Tel é autista grau 3. E aí ela disse, bom, quando ela se deparou com o diagnóstico, ela olhou, ela disse assim, Jaque, eu não culpo Deus, eu não culpo o governo, eu não culpo ninguém. Esta é a vida que eu tenho. O Theo é o meu filho. E é com essa vida que eu tenho que lidar. É com as características que o meu filho tem. E ela também não se culpava a si mesma, né? Não, ela disse, eu passei por momentos de depressão. Hoje eu compreendo. Ela disse, eu passei por momentos duríssimos, mas hoje a minha relação é entender isso. Então eu curto, né, o Theo com o jeito dele, com as belezas que tem, Fantástico. com as limitações, com as dores, né, porque tem momentos que são super difíceis, né? E isso também é uma enorme flexibilidade emocional, né? Total. Total flexibilidade Total emocional. flexibilidade. Por isso que eu disse, eu me lembro quando ela disse isso, a primeira fala dela foi essa, eu não culpo Deus. A gente faz assim, porque às vezes a gente culpa, né? Sim, Deus, como é que tu sim. levou meu pai? Né? O governo, o médico que fez A o sociedade. processo. Né? Então, e aí com isso eu tenho trabalhado um pouco mais, que eu acho que está na hora das pessoas serem um pouco mais adultas. Uhum. Eu concordo plenamente. Não estou falando isso da criança, mas vamos assumir um pouco mais a nossa vida, entendeu? Uhum. Vamos olhar um pouco mais e poder entender assim, quais são as escolhas que eu estou fazendo com o que eu estou comendo, com as amizades que eu tenho, com as pessoas que eu estou... Com os pensamentos com que os eu pensamentos cultivo. que eu cultivo. Perfeito, né? Eu quero alimentar um monstro ou eu quero alimentar aqui? Por que eu vou ficar alimentando isso? Isso te faz mal, mas então... O que tu Isso vai faz fazer? uma enorme diferença, O que né, tu vai fazer com isso? Sim. Então, hoje, o meu propósito de vida é muito convidar as pessoas para que elas possam... Não delega a tua vida. Pega a tua vida na mão. É realmente propósito. E é desafiador, porque tem gente que acha que a minha fala é romântica, tem gente que acha que a minha fala é para uma camada... E isso que a gente estava falando antes, eu trabalhei com muitas pessoas de baixa renda e pessoas com condições adversas de vida financeira e social. E é muito legal quando tu fala com essas pessoas e tu vê pessoas fazendo escolhas. Que exemplo, né, que exemplo. É muito interessante, sabe? Tu vê assim, porque senão a gente parte de um princípio de que todo mundo é frágil, que essas pessoas não têm potência. Não tem, sabe? Tem muita gente fazendo. Senão parece que eu estou querendo dar uma condição, mas eu estou meio que declarando para essa pessoa que tu é uma pessoa que tu não... Interessante. Tu é frágil. Exato. Nossa, as pessoas têm potência, né? Têm a sua força, têm possibilidade, elas vão fazendo movimentos. Por isso que quando eu comecei o Carreiras na Rua, eu peguei todas as pessoas que tinham começado... A primeira pessoa que foi a minha primeira história foi um negro, que a mãe era empregada e que o pai dizia que pobre não tem que estudar, pobre tem que trabalhar. E hoje é uma pessoa que tem mais de uma formação, é uma pessoa que, inclusive, está pagando hoje formação, dando bolsas para alguns estudantes. Então, é nessa esteira que eu venho realmente assim, entendendo que eu disse, bom, eu acho que eu preciso colaborar com as pessoas e dizer assim, não te vitimiza, sabe? Eu sei que, volto a dizer, a vida é dura. Eu fiz agora, há pouco, uma gravação com o Ricardinho, que ele é o nosso atleta paralímpico cego, do futebol 5. Teve momentos assim que eu me emocionei muito assim, ouvindo para ele. Ele ficou cego com 8 anos, ele não nasceu cego. Ele disse que foi o primeiro não que a vida deu para ele. E aí ele... E o tempo inteiro não é uma pessoa... sabe assim, e ele diz isso. Hoje eu estou fazendo palestras, começando a fazer palestras, porque eu quero poder dizer para as pessoas para que elas não se vitimizem. Daí tu olha assim, alguém que tem uma limitação que realmente impacta e que está dizendo isso, né? Assim, dizendo um pouco da sua estrutura, do que está fazendo. Então... E, Jaqueline, então, deixa eu puxar para um outro lado, porque eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo pode estar, ou nos assistindo, não é? Nesse momento pode estar pensando assim, meu Deus do céu, eu sou uma verdadeira vergonha, olha, eu tenho tantos privilégios na vida né? E veja o caso do Ricardinho.
Isso, porém, dispara na gente aquele outro lado. A gente tem Culpa. Culpa, exatamente. A gente tem os... Como é que você falou antes, brilhantemente, os internos que a gente estava Os dizendo? gatilhos, não. Não, Os monstrinhos. Não, que a gente... Lembra que a gente falava dos... Quando a gente dizia que... lá no início do programa que a gente estava falando que a gente tem os internos... Ai, agora... Anestesistas, não. Os anestesistas. Isso. E eu sempre me lembro dos juízes, né? Que a gente tem tribunais. Sim. Tribunais... Então, rapidamente, esses tribunais pegam qualquer coisa para, de uma maneira muito sutil, não deixa de ser uma forma de vitimização também. Você trabalha com a questão cognitiva, né? Você trabalha com o prático. O que você diria para uma pessoa quando ela se vê diante desse diálogo interno? Assim, como é que você cortaria esse diálogo interno? Pera lá. Não é porque... Eu agora não vou colocar porque... O Ricardinho... Você está entendendo o meu ponto? Claro. O Ricardinho é um tremendo exemplo. Eu sou uma merda porque, olha só, eu tenho tudo. Pera lá, corta isso aí. Como é que você cortaria essa conversa interior? Muito na tua linha. Eu sou meio analista de Bagé, tá? Eu diria muito isso assim... não vem com esse papinho, porque papinho porque... Né? O leite derramou, maravilha. Vamos botar leite na leiteira de novo? Fantástico. O que passou, passou. Né? Tem poder sobre... Não, então passou, beleza. Aqui agora, o que tu aprendeu disso tudo? Né? Mas eu não fiz, beleza. O que tu aprendeu disso tudo? Então vamos embora, vamos para frente. É tão libertador. É. Gente, parem para pensar. Me vê essa onda de energia agora. E não tão libertador, né? Que eu não tenha culpa. Por exemplo, eu como mãe, imagina o seguinte, né? Eu me separei, meu guri tinha 1 ano e a minha filha tinha 3 anos. Então, óbvio que muito me culpei. Meu Deus, não sei o quê. Daí, um pouco, quando eles tinham alguma coisa assim, uma dificuldade no colégio, não sei o quê. Meu Deus, foi eu que sou culpada disso tudo, não sei o quê. Vários momentos tu conversa com a culpa, né? Tu flerta com a... Mas aí, em seguida, um pouco eu dizia assim... E eu dizia isso para as crianças, né? Porque não sei o quê. Daí eu passei o dia inteiro fora, daí eles vinham com chororô. Eu digo, eu não vou me sentir culpada porque eu passei o dia inteiro fora. Mas eu estava dizendo para eles, eu estava dizendo para mim. Então, é isso, né? Convive com a culpa, vai com ela, mas dá um pouco de sai para lá, vamos embora, né? Então, tem que ter um pouco de senso prático também, né? Quando você dá consultoria, quando você está trabalhando para uma empresa e você está lá com os funcionários, tem algum tipo de perfil que você percebe que é mais fácil de tratar a questão da autorresponsabilidade e da flexibilidade emocional? E é possível para os que não têm um perfil tão... Mas deixa eu começar assim. Qual é a diferença de um perfil autorresponsável, mas que não é flexível emocionalmente? Agora me veio essa curiosidade. Que as coisas não necessariamente vêm juntas, né? Ou uma retroalimenta a outra. Acho que a flexibilidade emocional ela ajuda a pessoa a ter mais a autorresponsabilidade. Mas eu concordo contigo, acho que tem pessoas que têm muito assim, uma responsabilidade, mas talvez sejam rígidas. Eu ia dizer isso. Sem a flexibilidade emocional, o juiz é muito forte, né? Isso. São pessoas que daqui a pouco vão ter uma rigidez muito forte, assim, as coisas têm que ser assim, tem que ser assado. São pessoas que vão ter muito... eu estabeleci a meta, então se eu estabeleci a meta, como é que eu vou mudar a meta? Como é que eu vou... Porque é o que a gente estava conversando, por exemplo, disciplina eu acho ótimo, eu acho a disciplina libertadora, organização. Mas se ela for demais, ela engessa. Ela vira um vício. Aí eu acho que é isso. Daí tu começa a ficar escravo de alguma coisa que tu combinou. Não, só um pouquinho, eu vou rever, vou fazer. Então eu acho que o que tem é isso, assim, pessoas que são autorresponsáveis, que têm muito assim de, eu preciso fazer, eu vou assumir. Mas quando assume com esse teor do eu não posso errar, aí é muito sofrimento. É muito sofrimento. Porque daí a pessoa vai ter um perfeccionismo, vai ter muito sofrimento mesmo, né? E você tem sentido que as empresas têm se preocupado, digamos assim, é literalmente sempre bom para a empresa ter pessoas flexíveis emocionalmente e autorresponsáveis, ou às vezes ter soldados um pouco rígidos? Isso tem mudado? É que o soldado, o que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar com que tu, de uma certa forma, as coisas aconteçam. Quando tu tem pessoas mais autorresponsáveis, essa pessoa vai te dizer assim, eu não concordo contigo. Tu vai ter que fazer mais algumas reuniões e tudo. Só que quando tu tá trabalhando com soldado, tu não vai ter criatividade. E a criatividade é cada vez mais importante, Sim. né? Tem algumas atividades que talvez a gente precise, assim, um pouco pessoas que sejam mais operacionais, mais fazedoras, mais obedientes, né?
Mas são atividades mais operacionais. No que eu preciso um pouco mais de cérebro, de penso, e aí fica mais difícil, porque aí a criatividade não está associada a alguém que está acostumado, manda quem pode, obedece. Mamãe, quantos passos posso dar? Aí, se tu não mandou dar outro passo, ela não vai. Então, não vai ter a E criatividade. como é que você faz seu trabalho de consultoria? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu te contrato para você ter um papo com os meus funcionários? Eu antes eu era contra palestra, tá? Porque eu Ah, sempre trabalhei com processo de desenvolvimento. E aí, então, eu sempre trabalhei com a questão de entender que mudança comportamental não é por dia para noite, tem que ter uma sequência, uma frequência. Então, eu sempre trabalhei muito com isso. Hoje, eu comecei a me dar conta que a palestra, às vezes, é uma abertura de canal. Às vezes é tu jogar sementes, né? hum, Então, e às vezes é importante isso. Às vezes, tu fazer um trabalho, tu propor um trabalho imenso, a empresa e a cultura não estão preparadas para isso ainda. Então, a gente precisa ir aos poucos. uhum. Né? Então, às vezes, tu começar devagar. Eu tive um chefe que era engenheiro e um oriental, que eu fiz um trabalho na área da segurança do trabalho, e ele dizia, Jaqueline, vamos caminhar devagar para chegar ligeiro. Então, às vezes, tu precisa ampliar a consciência primeiro, porque se tu vai direto, assim, não tem Exato. maturidade suficiente para isso. Então, os trabalhos são muito isso. Agora, é importante entender a cultura, é importante entender realmente o que a empresa está buscando, e porque não tem anjo só, né? Às vezes tem uma empresa que está querendo a consultoria para tu fazer o serviço sujo. Ela quer demitir alguns e dá um pouco ela chama a consultoria. Então tem, Ah. né? Então, né, assim, tem as manipulações de querer te usar para que tu seja porta-voz de alguma coisa que está se querendo. Ou Então, assinar, digamos, assinar alguma coisa que justifique sim, a. é. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim. Eu acho que é para fazer um bom mapeamento, um bom diagnóstico, entender a cultura, entender o quanto realmente as pessoas querem o trabalho. Eu acho que isso faz toda uma diferença, porque não adianta tu querer e daqui a pouco os donos não estão querendo de verdade, né? Então, os dirigentes. Então, acho que esses são os cuidados que tem que ter. Mas os trabalhos que eu tenho feito, e é isso que eu disse, assim, hoje eu tenho visto movimentos de empresas pagando coaching. Sabe, foi muito legal. Uma vez eu fiz um trabalho, só que era um trabalho externo. A gente estava montando um curso, Carreira, Comunicação e Comportamento. Eu e o Adriano Bazed, que é um diretor de teatro. Então, ele entrava com as técnicas de comunicação e eu entrava com a reflexão sobre a carreira. Teve uma amiga minha que inscreveu 10 pessoas, uma empresa lá de Caxias, inscreveu 10 pessoas para participar do curso. Aí, quando terminou o curso, não sei, daqui a pouco eu estou falando com ela, e aí, o que o pessoal achou? Ela disse, já que 5 pessoas pediram demissão. Eu disse, meu Jesus, eu fiquei constrangida, e agora? Eu disse, devolvo o dinheiro, faço o quê, né? E aí ela olhou para mim e ela disse, já que está tudo certo, porque foram pessoas que, com a reflexão, se deram conta que elas não estavam felizes aqui dentro. Então, assim, é É duro, tudo. mas, assim, levantou a consciência, né? Então, e uma das pessoas pediu um remanejo lá dentro do negócio. Então, e foi muito impactante isso, né? Porque das 10, 5 pediram demissão, eu digo, Ou meu pai do céu. 50%. Mas eu disse, bom, o curso valeu, nós conversamos muito sobre isso. Ela disse, não, foi importante, sim. Claro que ela tem uma cabeça aberta, né? Outra Sim. pessoa talvez quisesse me processar. Mais do que o dinheiro de volta. Já, querida, essa conversa está fantástica, mas infelizmente o tempo, Sim. né? Impressionante, já 1h20. Eu fiquei impressionado. Como, quando a conversa é boa, como o tempo passa, né? Sim. E hoje eu queria terminar com 3 coisinhas que a gente sempre pede para os nossos convidados. Primeira delas, o que é que você escolheria como manchete do jornal amanhã? Se você pudesse escolher a manchete que dominaria os jornais amanhã. Puxa vida, uma manchete. Bah, me pegou agora. Eu tenho uma coisa que é a minha capa do meu planner. Casa de ferreiro, o espeto é de ferro. Casa boa. Casa... Casa de ferreiro, o espeto é de ferro. Acho que essa é a manchete que me fala muito de mim, assim, que eu acho que a gente não tem que aceitar que contigo tu vai te descuidar. Então, eu entendo que assim, se Muito tu é bom. um bom ferreiro, faz o teu melhor espeto dentro de casa, criatura. Muito boa. Adorei. Um amoroso estilo Bagé. Aham. Maravilhoso, maravilhoso. A outra pergunta. Mas antes dessa pergunta, deixa eu fazer. Eu vou mudar o sentido delas, a ordem delas.
Tem algum livro que você indicaria, algum filme, série, tudo, tanto de algo que tanto profissional como de prazer pessoal, que você O livro que eu indico é Em Busca do Sentido. em busca do Em sentido. Busca do Sentido, Viktor Frankl. Viktor Frankl. É um livro que o Viktor Frankl, ele é uma pessoa que foi para o campo de concentração, viveu Auschwitz. E, e ele fala muito sobre o sentido da vida. Perdeu toda a família, perdeu todo mundo. Quando ele sai sozinho no mundo. Mas sai com o livro O Sentido da Vida pronto. E Ele escreveu no... Sim. Meu Deus. E ele traz... É sensacional. Ele é pesado, mas não é aquele livro que tem náusea de ler. Que ele não chega, não traz detalhes. Mas ele fala sobre isso, sobre a brutalidade humana, e ele traz que quando as pessoas... ele percebia quando as pessoas estavam desistindo de brigar pela vida, porque os soldados, eles ofereciam, tu escolhe, ou cigarro ou pão. E quando as pessoas pegavam o cigarro, essas pessoas iam para as cercas que eram com eletricidade, e essas pessoas estavam se suicidando. E ele vai falando sobre isso, né? E aí isso tem muito a ver com escolha, que é por isso que eu acredito que as pessoas escolhem, né? Assim também, me fundamenta. Então, bastante. é o sentido... Sentido da vida. O sentido Em busca do sentido. Em busca do sentido. Em busca do sentido, Viktor Frankl. Viktor Frankl. O pessoal da produção vai fazer o efeito especial. Ele não é um livrinho. livro super grosso, ele é um livro um tamanho bom e de uma reflexão muito profunda. Fantástico. E alguma série? A Eu gente não- vive no mundo hoje do streaming, né? Eu não Um filme. Eu sou uma pessoa que esse é o meu ponto fraco. Eu sou uma pessoa. A minha filha dizia: mãe, tu tem uma série que tu vai gostar, que ela é curtinha e ela é bem água com açúcar e tal, e eu gosto para poder aliviar a mente. E aí ela me deu. Puta, me esqueci agora o nome da série. Só que quando eu fui ver, foi uma semana super puxada para mim. Então, eu vou ver para aliviar. Quando eu olhei, eram 10 para 1. Porque eu não consigo, não tenho. Nessa parte eu não sou disciplinada. Tipo, vou parar num capítulo Não só, vou até o consigo. final. O negócio vem ali, mas mais um. Então eu acabo não vendo muitas séries, porque eu sou uma pessoa indisciplinada para séries. Mas foi boa a série. Foi maravilhosa. E você não lembra o nome? Meu Deus do céu. Foi no Netflix? Foi na Netflix. É uma série que ela é uma mulher. Ela tem um podcast e ela é ateia e ele é um rabino. Uau, deve ser maravilhosa. E aí eles têm os valores de vida, assim, e eles estão a série vira em torno disso. O tal do algoritmo não colocou essa série pra mim. Porque tem algoritmo aí também, É um né? romance, é bem suavezinha, porque traz o romance, mas é muito interessante, porque tem a vida dela e a vida dele, o mundo dos rabinos, então toda a questão um pouco da religião, da filosofia, da crença, e ela com uma vida totalmente desregrada, então é bem interessante. A gente não lembra o nome, mas pelo Mas tema... botando essa descrição, ela vem. Né? Última pergunta. O que você sugere para as pessoas fazerem no seu dia a dia para que o mundo seja um ambiente mais amoroso? Para que o mundo seja um lugar mais amoroso? Pequenas coisinhas. Uma coisa que eu acho que é maravilhoso começa em casa. Comece em casa. Começa com as pessoas que estão próximas a ti, sabe? De poder cuidar um pouco mais desse ambiente. Que é isso, assim, sabe? Te descola um pouco do celular. Eu tenho feito um exercício comigo que é... Por exemplo, o despertador ele vem pelo celular, mas assim, antes eu pegava o celular, quando vê daí já pega a notificação e tal. Hoje eu tenho feito um treino comigo, que é um treino de não olhar as notificações, não olhar o celular da manhã, proteger meu cérebro mesmo. Agora começa o dia a ficar mais... Eu não acendo nem luz, eu vou pegando a claridade do dia, proteger o cérebro, né? E eu tenho uma coisa que eu acho que não precisa... não precisa ser... Eu rezo de manhã. Eu tenho meu momento de fé, que é um momento... Eu sou cristã, eu tenho meu momento que eu rezo. Mas se a pessoa não é... tem um momento teu para... poder respirar, poder fazer um momento de respiração, um momento mindfulness, um momento que eu acho que isso prepara o teu dia.
E a outra eu acho que é poder te relacionar bem com as pessoas que estão perto, porque daí, se tu começar a fazer isso, já, Se as ondas vão se espalhando, né? eu acho que vai propagando. Porque se a coisa não está bem aqui, o que vai propagar é o mal, né? Daqui a pouco tem gente que chega no trabalho, já chega azeda, chega não sei o quê, sabe? Começa a tentar fazer do teu ambiente um ambiente melhor. E eu não estou falando grandes coisas, são pequenas coisas. Dá bom dia, Uhum. boa tarde. Sorrir. Faz uma promessa contigo assim, bah, hoje eu não vou me irritar. Eu não vou me estressar com as pessoas. Às vezes não dá, às vezes as pessoas pedem também. Que é isso que eu digo, vida real. Mas eu acho que isso vai ajudando. Você falou uma coisa muito interessante agora, querida. Como esse dado de realidade, né? Eu e a Ana, né? A minha querida diretora executiva aqui do Stefanadas, que é a minha melhor amiga aqui, né, na nossa querida Porto Alegre, a gente sempre fala da questão de qual é o limite de não virar poliana, né? Ou seja, de fato existem dados de realidade. Às vezes as pessoas pedem, por exemplo. Às vezes as pessoas, né, a gente precisa saber estabelecer limites, Sim, sim. né? Não é viver num conto de fadas, né? Porque o mundo não é um conto de fadas. Né? Teve um dia que eu cheguei, eu tinha uma vizinha, uma época eu morei um pouco tempo num prédio. Aquela vizinha me enchia o saco. Daí um dia eu peguei. Eu chego em casa, apesar de ser cabeludo, eu prendo os cabelos, né? E aí eu tô lá, assim, e a vizinha tinha me enchido o saco e tal, porque daí, falando das crianças, eu digo, não tem como criar. E olha que eu cuido, tá? Eu sempre fui dos meus filhos terem o lugar do brincar, tudo. Mas é uma criança, fala alto, tem. E aí eu sei que a pessoa diz, putz, essa criatura tem que morar no mato, entendeu? Porque, né, mesmo. E eu me lembro que ela me xaropeava tudo. Aí eu me lembro que eu saí, eu cheguei em casa, botei minhas alpargatas, prendi meus cabelos, bati na porta dela e disse para ela assim: olha, eu adoro os assaltos, eu acordo cedo e eu durmo pouco. Na época eu dormia pouco, hoje eu estou regulando um pouco mais o meu sono. Então, assim, e toda vez que eu chego em casa eu tiro o salto para não fazer barulho. Eu disse assim, Ela morava ela embaixo. morava embaixo. Eu disse, eu vou começar a usar meu salto. Desde a manhã, botar, acordar, porque, né, tô caminhando dentro de casa. E aí eu tava assim, e ela disse assim, eu achei que tu era psicóloga. Eu disse pra ela, mas tu não tem noção como eu sei ser louca. E eu vi que ela ficou assim, né? Então tem horas que a gente precisa, né? Assim, acho que é saudável também. Por isso que eu digo, a vida como ela é. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem horas que a gente faz isso. Por exemplo, lá em casa, né, meus filhos estão morando sozinhos, tudo. Aí eu digo, não, sabe, pelo menos a gente vai em algum momento se ver, porque senão quando vê a gente não se vê. Aí quando a gente está em casa, eu digo assim, não tem telefone na mesa. Então, alguns cuidados para a gente não perder, né, coisas que são importantes, que se tu vê a loucura te pega Exato. E a desconexão toma conta. e é isso. E é um esforço, viu? Assim, acho que a Sim, gente poderia requer. porque isso, eles têm a vida deles. Eu digo assim, já está fazendo um tempão que a gente não se vê. Vão colocar isso na agenda, senão. A gente termina voltando para aquela palavra que a gente usou muito nesse programa, disciplina, né? E eu acrescentaria um termo, digamos, um pouco mais... ficar um meio termo entre Pelotas e Bagé, né? Amorosamente, uma disciplina amorosa. Disciplina amorosa. Jaqueline, querida, foi um prazer imenso te ter aqui, viu? Não, olha, foi 1h30, eu acho que foi o programa mais longo que eu já gravei. Deus, assim, né? Eu gosto de falar, tu também, né? E é um assunto super interessante, Sim. o tempo flui. Eu queria também me despedir aqui do pessoal. E vocês sabem que os comentários vão ser muito bem-vindos lá no YouTube, no Instagram. E coloquem também sugestões de assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no nosso Stefanadas. Então, eu me despeço com um beijo bem grande e até o próximo Stefanadas. E aí, gente, o que é que vocês acharam do programa de hoje? Eu amei a Jaqueline. Amei, amei, amei. Ela passa uma energia realmente assim de força e amorosidade, né? Que é uma combinação que eu admiro muito. Eu acho que a vida ela é um pouco assim a vida, pelo menos nesse mundo que a gente vive, ela é um eterno equilíbrio, né? Entre os chineses dizem, né? O yin e o yang, o nosso lado masculino, o nosso lado feminino. Vocês sabem, quem acompanha os Stefanadas, que esse é um ponto que eu observo muito, né? Esse é um ponto que eu nas minhas elucubrações sobre a vida, eu sempre coloco, um dos filtros que eu uso é esse.
é sempre ver os aspectos yin e yang de tudo. Porque quando esses aspectos, pelo menos é a sensação que eu tenho, quando esses aspectos estão em equilíbrio, os resultados são sempre mais interessantes. E uma coisa que me chamou muito a atenção na Jaqueline é como ela tem esse equilíbrio de uma forma realmente extraordinária. Você sente força, clareza, como ela muito bem colocou, dados de realidade, e ao mesmo tempo uma profunda amorosidade, né? Uma capacidade de enxergar o outro, né? Que a gente sabe que não é, digamos assim, eu não gosto de dizer não é todo mundo que tem, eu acho que todo mundo tem isso dentro de si, mas não é todo mundo que exercita isso. A gente não vive num mundo, talvez, que nos incentive muito, ou nos ensine muito, nos exemplifique muito a fazer isso, né? Que é enxergar o outro. O que é que eu... Não é o que é que eu tirei do programa, né? Vamos dizer assim, não é a melhor maneira de falar assim, mas o que é que... Quais são as sensações que passaram pela minha cabeça enquanto a gente falava sobre esse assunto extraordinário? Uma coisa que sempre me passa pela cabeça como economista, como acadêmico, é como essas evoluções tecnológicas que ocorrem de forma cada vez mais rápida, né, na vida da gente. Li uma vez, e isso já faz muito tempo, eu acho que faz uns 10, 15 anos, que do início do século, desse século que a gente está agora, até aquele ano específico, eu acho que era, não sei, 2009, 2010, mas é só uma aproximação isso que eu estou dizendo, viu, gente? Não levem ao pé da letra, que eu não me lembro exatamente as datas. Mas que nesse curtíssimo período, a humanidade tinha criado mais informação do que no resto de toda a sua história. Isso antes do advento maciço do smartphone, nem falar de inteligência artificial e de recursos computacionais quânticos e coisas assim super avançados que só se desenvolveram depois disso. Então, quando a gente para pensar assim, a quantidade de informação, né? A quantidade de estimulação, a quantidade de sementes, né? A quantidade de caminhos, a quantidade de pontos de vista é sufocante, né? A gente começa a pensar... Estou aqui olhando para a minha querida Ana, né? Que você já conhece, que me entrevistou naquele programa do Papa, que é a nossa diretora executiva aqui do Stefanazzi, que ela sempre me inspira muito nas coisas. Muitas coisas que eu falo, que penso, resultam dos diálogos incríveis que eu tenho com ela. Então, uma coisa que me chama muita atenção como economista é nesse mundo de mudanças tão radicais, tão dramáticas, em que é impossível fazer futurologia para o ano seguinte. Quem dirá para daqui a 5, 10 anos. Mas arriscando um pouco a fazer um pouco de futurologia. Como é que fica o trabalho, né? Essa é uma questão que é debatida por uma série de pensadores, alguns bem conhecidos, como Yuval Harari, do Sapiens, o Domenico De Masi, do Ócio Criativo, e tantos outros que falam sobre essa questão da transformação do trabalho, muitos, inclusive, cultivando a ideia de que o trabalho irá se extinguir, né? O trabalho nesse sentido clássico da palavra, de uma produção física, ou mesmo não necessariamente física, mas uma produção de algo, né? Que provavelmente a gente vai se dedicar mais a uma sociedade de contemplação e de experiências. Tem milhões de vertentes, mas me chama muita atenção essa questão de como é que, no mundo em constante transformação, onde, independente da gente continuar trabalhando ou não continuar trabalhando, ou o que significa trabalhar, ou o que significa produzir, ou o que significa contribuir, como é que ficam as nossas emoções, né? Como é que fica esse nosso lado humano, né? Esse lado yang talvez seja até mais fácil de resolver, esse lado um pouco mais disciplinado, objetivo, vamos chamar assim de produtivo. Mas como é que ficam as nossas emoções humanas, né? Como é que fica a nossa humanidade nesse processo todo com tanta mudança? E isso, eu quero fazer um link com a minha profissão de economista, é uma coisa que me preocupa muito como economista, porque, como eu rapidamente comentei com a Jaqueline durante o programa, e eu falo muito em sala de aula, de todas as tecnologias que nós utilizamos para construir nossa vida
privada e coletiva nesse planeta, para mim, nenhum é tão importante como aquilo que eu chamo de tecnologia existencial, que vocês já sabem, eu já usei esse termo algumas vezes aqui no programa. E que a nossa querida Jaqueline usa o termo flexibilidade emocional. E isso é fundamental, porque isso é a base de uma construção de autoestima, e vocês já sabem, a gente já conversou sobre isso, de todas as consequências em termos de produtividade, de vida feliz, desenvolvimento econômico, sociedades mais igualitárias. Mas como é que fica essa flexibilidade, né? Como é que fica essa inteligência emocional? Como é que ficam essas tecnologias existenciais que requerem, nós somos humanos, requerem tempo de maturação, requerem experimentar, requerem também momentos de tristeza, momentos de melancolia, momentos de contemplação. Como é que fica tudo isso nesse mundo cada vez mais dinâmico, mais rápido, onde tudo muda do dia para a noite? Como é que fica esse nosso lado humano nesse mundo de tanta aceleração? Então, terminando aqui o nosso primeiro Momento Stefanatos, né, que é uma estreia, a gente está agora com esse novo quadro aqui no Stefanadas, onde eu vou comentar sobre as minhas percepções, as minhas sensações, de uma forma bem livre, sobre o tema, né, da entrevista do dia. Eu termino de hoje deixando exatamente essa semente para vocês, né? Como ficam as nossas questões emocionais? E a gente já vê, né, como a Jaqueline muito bem colocou nesse programa, e outras vezes a gente também teve a oportunidade de falar sobre isso, como houve um aumento da questão das questões de saúde mental ao longo dos últimos anos, no trabalho e também fora dele. E não é só uma maior consciência das pessoas que faz com que elas tenham mais tranquilidade para falar sobre o assunto. De fato, parece que houve um aumento concreto mesmo, um aumento absoluto no número de pessoas que, de fato, enfrentam essas questões. E, muito provavelmente, né, e os especialistas meio que confirmam isso está muito relacionado com essa aceleração da vida, essa aceleração das possibilidades, essa aceleração das escolhas. Então fica essa semente para vocês pensarem, porque aqui no Momento Stefanadas, muito mais do que explicações, eu vou estar, obviamente, dividindo opiniões, quem sabe explicando algumas coisas às vezes, mas acima de tudo eu quero dividir feelings e lançar sementes para questões que eu também vou contemplar e que para mim também vão ser um desafio, mas que são muito importantes. Então a de hoje fica exatamente isso. Como fica o equilíbrio yin e yang, né? Como fica essa questão da nossa humanidade, das nossas emoções, né? Da nossa saúde mental, da nossa essência humana, que é uma essência que essencialmente é muito mais lenta, tranquila, do que toda essa aceleração digital, essa aceleração computacional desse mundo moderno e que está se tornando cada vez mais, digamos assim, dinâmico. Como é que fica esse equilíbrio? Fica esse desafio aí para vocês pensarem, inclusive na vida privada de vocês. Como é que vocês lidam com isso? Deixem os comentários lá, que vão ser muito bem-vindos. Um beijo, meus queridos, e até a próxima.